O Datafolha publicou mais uma pesquisa do tamanho das torcidas brasileiras, né? E mais ou menos a mesma coisa de sempre, né? Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto, Vasco e por aí vai. Nada de muito novo, muda um pouco o percentual, mas eu não dou muita importância para essas pesquisas, porque elas são feitas sempre a reboque de uma outra pesquisa. Pesquisa para popularidade do presidente da República, pesquisa eleitoral, e aí eles incluem lá essa pergunta, né? Qual é o seu time? E aí tiram ali uma média, mas não são pesquisas feitas de forma direcionada, específicas, para aferir o tamanho das torcidas brasileiras. São pesquisas centralizadas mais em municípios de São Paulo. Isso até eu já verifiquei em uma dessas pesquisas, conversando com o pessoal do próprio Instituto. Não que a metodologia não exista, claro que ela existe, faz uma distribuição, mas é evidente também que muitos municípios não são aferidos. Eu acho que isso deve gerar certamente uma distorção. Especialmente com relação ao tamanho da torcida do Flamengo, que ela é espalhada por todo o Brasil, ela é maior fora do Rio de Janeiro do que na cidade onde o clube está sediado. E o Corinthians tem uma torcida mais concentrada em São Paulo. Para quem duvida disso, basta observar o estádio de Brasília no último domingo. 15 mil pessoas viram o jogo entre Fluminense e Corinthians, o Fluminense levou o jogo para lá, e os jogos do Flamengo na capital federal sempre tem estádio lotado, ou quase lotado. Isso independentemente da posição do time do campeonato. Agora na liderança e em outras temporadas, quando não estava tão bem classificado, o Flamengo sempre lotava lá o estádio. Isso é uma rotina. E não acontece só ali, acontece em qualquer outra capital do país onde o Flamengo joga. As exceções são, eventualmente, comando do Flamengo, né? As exceções são raras. Salvador, Fortaleza, capitais onde os times locais têm mais torcidas, embora existam muitos rubro-negros. Porto Alegre, São Paulo, onde o Flamengo é a quinta maior torcida. Lota sozinho o Pacaembu, como fez em algumas oportunidades em 2016, por exemplo. Então, na minha visão, a torcida do Flamengo ela é maior que o Corinthians, no percentual ainda maior do que aquele lá. É o que eu acredito. Mas é apenas o que eu acredito também, não tem nenhuma base científica. E não é porque eu sou rubro-negro, não. É só você conhecer o Brasil, viajar pelo Brasil e observar o que acontece quando o Flamengo viaja e quando o Corinthians viaja. Agora, o Corinthians tem a maior torcida no mercado mais importante e rico do país, que é São Paulo, o mais populoso. Então, assim, os dois times têm um potencial muito grande. Essa discussão, inclusive, com a maior torcida, ela não tem o menor sentido. A pesquisa é interessante para que as pessoas discutam e tudo mais, mas acho que ela não é tão precisa como seria se fosse realizada uma pesquisa, que dificilmente será feita, é quase impossível pelo custo que ela teria, mais abrangente no Brasil inteiro, em todos os estados e muitos municípios, para aferir especificamente as torcidas de futebol. E aí até uma pergunta que seria importante, né? Antes de perguntar o time. Você tem interesse em futebol? Você acompanha minimamente? Sim, tem interesse. Então, qual é o seu time? Se o cara fala, não tem nenhum interesse em futebol e tal, nem pergunta, porque o cara, na verdade, não é torcedor de ninguém, né? E aí esse percentual de 22%, né? Esse número que apareceu, 20%, né? Não, 22%. De pessoas que não têm time, talvez até seja um pouco maior. O que é o mais preocupante, deveria despertar mais atenção por parte de dirigentes, CBF e toda a comunidade do futebol. Mas, na minha visão, essas pesquisas nem sempre retratam algo muito preciso. Eu acho que o Vasco, por exemplo, tem mais torcida do que parece nessas pesquisas. A torcida está espalhada pelo Brasil inteiro. E um exemplo negativo foi há alguns anos, quando uma dessas pesquisas apontou o Fluminense com uma torcida do mesmo tamanho da torcida da Portuguesa de Desportos, que evidentemente tem uma torcida muito menor do que a do Fluminense. É óbvio que a torcida tricolor carioca é muito maior do que a da Portuguesa, com todo o respeito à Lusa. E apareceram ali com o mesmo número de torcedores. Então, se há essa distorção, se houve essa distorção, evidentemente podem acontecer outras tantas. Não estou aqui desqualificando o trabalho dos profissionais que atuam na área. Apenas frisando que são pesquisas feitas com outro intuito, desenhadas para aferir outra coisa, política, popularidade de um político, algo parecido, e aí você inclui ali uma pergunta no meio dela. Ou seja, não é, evidentemente, a metodologia ideal. Então, acho que nunca essas pesquisas conseguem apontar algo realmente preciso com relação ao tamanho das torcidas brasileiras. Apenas o ranking que está mais ou menos na ordem correta, salvo talvez uma exceção ou outra. Flamengo primeiro, em segundo o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco e por aí vai. É isso aí. Valeu, saudações.